Imagina um país onde um presidente derrotado, acusado de tentar um golpe, ainda dita a pauta, e onde um estrategista americano, braço direito de Donald Trump, atua como se fosse chanceler de uma política externa paralela. Não é um enredo de um thriller político barato. É o Brasil pós-Bolsonaro, palco de uma aliança internacional que não se contenta em perder eleições, mas que trabalha dia e noite para reescrever a própria democracia. Jason Miller e Jair Bolsonaro não são apenas dois nomes em lados diferentes do continente. São os CEOs de uma franquia global de populismo digital, que vende ódio e compra influência. E a história deles não começa nem termina nas urnas. Começa e continua nos bastidores, onde a soberania nacional é tratada como moeda de troca. Da trincheira da informação, este é o Entre Linhas Vermelhas. Um espaço para quem entende que política é disputa e que se informar é parte da luta. Eu sou a Agatha Cardoso e te convido para a análise desta semana. Para entender como o Brasil virou peça central de uma operação política internacional, a gente precisa olhar para dois personagens que, à primeira vista, não teriam motivo algum para cruzar caminhos. Um nasceu e se formou na máquina política republicana de Washington. O outro fez carreira no baixo clero da Câmara dos Deputados, defendendo torturadores e distribuindo ofensas no microfone. Jason Miller e Jair Bolsonaro. Dois mundos diferentes, mas unidos por uma mesma visão de poder. A de que a democracia é só mais um sistema para ser manipulado e, se necessário, destruído. Jason Miller não é qualquer assessor. Antes de se tornar porta-voz de Donald Trump, ele já havia trabalhado em campanhas de alto risco, ganhando experiência em comunicação política e gerenciamento de crises, sempre do lado conservador da história. Com a ascensão do trumpismo, Miller viu que controlar a mensagem não era suficiente. Era preciso controlar o canal. E assim nasceu a Gettr, vendida como uma rede social livre de censura para quem se sentia perseguido pelo politicamente correto, mas que na prática se tornou um santuário digital para teorias conspiratórias e extremismo político. Do outro lado, Jair Bolsonaro, que durante quase 3 décadas na Câmara foi visto como uma figura folclórica, um político de nicho, até que a crise econômica, a Lava Jato e a insatisfação generalizada abriram espaço para o discurso antipetista e antissistema. Com uma retórica nacionalista, conservadora e repleta de ataques às instituições, Bolsonaro surfou na onda das redes sociais e venceu as eleições de 2018 sem precisar de grandes alianças partidárias. Não por acaso, sua campanha foi toda construída no território digital, com o WhatsApp e o Facebook servindo de palanque principal. A conexão entre esses dois personagens não foi fruto do acaso. Eles se encontraram porque já faziam parte do mesmo ecossistema ideológico e estratégico, o populismo de direita transnacional. Um ecossistema articulado por figuras como Steve Bannon, que via no Brasil um território ideal para replicar o manual que ajudou a eleger Trump, atacar a imprensa tradicional, desacreditar o sistema eleitoral, promover teorias conspiratórias e criar um canal direto com a base, sem intermediários e sem freios. Quando Miller e Bolsonaro se uniram, a parceria passou a operar em 2 frentes complementares. Bolsonaro oferecia o palco, um movimento político de massa com apoio orgânico e militância fanática. Miller oferecia a caixa de som, uma infraestrutura digital própria, blindada contra as leis brasileiras e conectada a uma rede internacional de aliados. A Gettr, nesse arranjo, não era só uma rede social, era o quartel-general virtual do bolsonarismo, capaz de mobilizar centenas de milhares de pessoas e exportar suas narrativas para além das fronteiras. O resultado dessa combinação? Uma máquina política que não se limita ao calendário eleitoral. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana,
conectando Brasília a Washington, passando por podcasts nos Estados Unidos, conferências na Europa e grupos de Telegram no interior do Brasil. Uma máquina que não apenas atravessa fronteiras, mas também as ignora, e que enxerga a soberania nacional como um detalhe inconveniente, facilmente contornável. Quando Miller pousou no Brasil em setembro de 2021 para participar da CPAC Brasil, não estava vindo fazer turismo político, estava cumprindo missão. A conferência, importada diretamente do conservadorismo americano por Eduardo Bolsonaro, servia como QG da direita global no país. No palco, discursos inflamados sobre censura das big techs e marxismo cultural. Nos bastidores, networking, alinhamento estratégico e distribuição de cartilhas ideológicas. Jason Miller não veio só discursar, veio pavimentar a expansão da Gettr, sua rede social livre de censura, mas também livre de qualquer compromisso com a verdade. Um espaço perfeito para cultivar a milícia digital que se tornaria o braço virtual do bolsonarismo. E aí, o choque com a realidade brasileira. Miller foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília, interrogado no âmbito do inquérito das milícias digitais, aquele mesmo que investiga redes criminosas para atacar o STF e espalhar a desinformação em massa. Para a imprensa brasileira, era parte de uma investigação séria. Para a imprensa conservadora americana, era a prisão arbitrária de um herói da liberdade de expressão. Spoiler! Ninguém perguntou ao Brasil como é que a tal liberdade se traduzia em atacar a urna eletrônica e insuflar manifestações antidemocráticas. Mas o objetivo não era só defender Bolsonaro, era internacionalizar a briga. A estratégia de Miller e aliados como Steve Bannon e Eduardo Bolsonaro foi simples: transformar decisões judiciais brasileiras em prova de perseguição política, vender essa narrativa no mercado norte-americano e usar o peso político dos republicanos para pressionar o Brasil. Resultado? Sanções contra autoridades brasileiras, lobby no Congresso do ZUA e até tarifas econômicas como retaliação. Quem diria que a política externa de uma superpotência poderia ser terceirizada por uma militância digital com sede na Flórida? E a Gettr? Essa foi a espinha dorsal digital da operação. Em 2 meses de existência, já tinha no Brasil sua segunda maior base de usuários, todos embalados pelo mesmo discurso de resistência contra um sistema opressor. Leia-se qualquer instituição que ousasse contrariar Bolsonaro. Por lá, vídeos inflamados, teorias conspiratórias e ataques coordenados ao STF circulavam livremente, sem moderação, sem lei e sem freios. Era mais do que rede social, era um campo de treinamento, onde cada postagem preparava o terreno para a próxima crise. E não pense que essa é uma história sobre o passado. A reeleição de Donald Trump e o retorno de Miller à sua órbita reacenderam o projeto. Hoje, a campanha Free Bolsonaro ecoa em podcasts como o War Room, no Twitter e até em reuniões diplomáticas, oficiais ou não. Porque quando o objetivo é manter o mito vivo, pouco importa se você é ex-presidente, ex-porta-voz ou ex-qualquer coisa. A luta é eterna, desde que gere cliques, votos e dinheiro. O que antes parecia uma parceria obscura de bastidores se tornou, com a volta de Trump à Casa Branca, política externa oficial dos Estados Unidos. As sanções contra Alexandre de Moraes deixaram de ser ameaça no Twitter e viraram um ato assinado no Salão Oval. As tarifas contra produtos brasileiros, antes justificadas por razões econômicas, agora vinham com etiqueta: punição pelo tratamento dado a Jair Bolsonaro. É a privatização da diplomacia, só que agora com uniforme e carimbo estatal. E não estamos falando de retaliações simbólicas. Estamos falando de uma superpotência usando o peso do seu mercado, do seu poder financeiro e da sua influência global para defender um político acusado de tentar um golpe de Estado em outro país.
É como se o Brasil resolvesse sancionar juízes americanos por condenarem invasores do Capitólio. Ridículo? Sim, mas quando o interesse é proteger o próprio projeto de poder, o absurdo vira política pública. Nessa fase, Miller já não era só o estrategista de campanha. Era porta-voz permanente do bolsonarismo no exterior, alimentando diariamente a narrativa de que o Brasil vive sob ditadura judicial. Cada postagem, cada entrevista, cada encontro internacional era mais um tijolo na fortaleza de desinformação que sustenta o mito. E o mais perigoso, com a incorporação das novas ferramentas de inteligência artificial, essa máquina de propaganda agora tem capacidade de fabricar vídeos falsos, manipular imagens e criar enxurradas de conteúdo automatizado, tudo com um realismo que transforma a mentira em memória coletiva. O resultado? Uma rede global capaz de atravessar fronteiras sem passaporte, atacar instituições sem disparar um tiro e corroer democracias de dentro para fora. Uma rede que não depende de exércitos ou tanques, mas de servidores, cabos de fibra ótica e um fluxo constante de indignação fabricada. No clímax dessa história, a pergunta não é mais até onde eles vão. É quem de fato está no controle da nossa democracia e se ainda existe tempo para retomá-la. No fim das contas, a história de Jason Miller e Jair Bolsonaro não é sobre dois homens, é sobre um projeto. Um projeto que atravessa fronteiras, que não precisa de exército, que não respeita a lei nacional e que vê a democracia apenas como um obstáculo temporário. A aliança deles é o laboratório onde se testa um modelo de poder exportável. Misture nacionalismo reacionário, tecnologia de comunicação e financiamento internacional e você terá um populismo digital pronto para ser implantado em qualquer país disposto a destruir suas próprias instituições em nome de um líder. Mas aqui está o detalhe que eles não querem que você perceba. Esse modelo só funciona porque encontra terreno fértil na apatia e na desinformação. Ele cresce na ausência de resistência. Floresce quando a mentira é repetida até parecer a verdade. E se fortalece quando desistimos de fazer as perguntas difíceis. E é exatamente por isso que eles trabalham tanto para desacreditar o jornalismo, a ciência e o próprio conceito de verdade. Então, se essa história te fez pensar, se te deu aquele incômodo no estômago que vem quando a gente percebe que estão nos vendendo a nossa própria democracia em pedaços, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com quem ainda acha que política internacional é coisa distante. Porque a batalha não é só lá em cima, nas salas do poder. Ela acontece aqui, na nossa timeline, todos os dias. E cada vez que a gente escolhe se informar e se posicionar, a engrenagem deles perde um dente. Obrigada pela sua companhia em mais este episódio. Continue lendo o mundo, continue questionando o poder e siga sempre entre as linhas vermelhas. A gente se ouve na próxima sexta, aqui no canal Café com Livro.